A Arroba maioria nunca despertar chega aqui. iluminar. Não porque não pode, mas porque não quer. Ou pior, nem percebe que existe esse lugar. Mas você chegou. Você está aqui. E isso diz muito mais sobre você do que você imagina. Há portais na vida que não se abrem com chaves. Eles se abrem com escolhas, com presença, com sacrifício, com a decisão de romper com tudo aquilo que te mantinha repetindo os mesmos ciclos. Esse momento, agora, é um deles. Talvez você não saiba, mas o que começou como um desafio, um teste de disciplina, ou até uma simples curiosidade, está se transformando em algo maior, muito maior. Você não está apenas deixando de fazer algo, você está começando a se tornar alguém. Alguém mais forte, mais lúcido, mais magnético. E tudo isso porque você decidiu manter dentro de si aquilo que muitos deixam escapar todos os dias, sua energia vital. Enquanto muitos ainda estão presos à prisão invisível do prazer fácil e da recompensa imediata, você começa a perceber que há mais, muito mais. Você está entrando num portal, um espaço interno onde as regras são outras, onde o tempo desacelera, a mente silencia e a alma escuta. Mas atenção. Esse portal não é para os fracos de coração. Ele exige entrega, e ele exige presença. Porque diferente do mundo lá fora, onde tudo grita, pisca e implora pela sua atenção, aqui, tudo sussurra. E quem não escuta o sussurro não atravessa. A sensação de estar aqui, nesse ponto exato da jornada, é estranha. É como acordar de um sonho longo. Como se você estivesse dormindo com os olhos abertos por anos. E só agora começasse a ver. Ver o que o mundo se tornou. Ver o que você se tornou. E ver quem você realmente pode ser. É por isso que a maioria volta. Porque ver exige coragem. E mudar então, exige muito mais. Mas você não é a maioria. Você está aqui. E isso importa. Respira fundo. Sente o que está se movendo dentro de você. Essa inquietação, esse impulso. Isso é vida chamando. Até agora, talvez você tenha vivido com a energia fragmentada, espalhada em telas, em cliques, em pensamentos ansiosos, em impulsos automáticos. Mas ao decidir guardar o que antes era desperdiçado, você começa a reunir sua força, seu foco, sua clareza. Você começa a construir um campo interno de poder, discreto, quase invisível, mas real. E quanto mais você preserva essa energia, mais ela se transforma em algo raro. É como se você estivesse afunilando tudo aquilo que antes se perdia e convertendo em presença. Você começa a caminhar diferente, olhar diferente, pensar diferente. Os vícios não gritam mais tão alto. As distrações perdem o brilho. E no lugar do desejo desesperado por estímulo, nasce uma vontade silenciosa de criar, de construir, de ser. E então você começa a perceber que esse portal, esse lugar simbólico onde você entrou, não está fora de você. Ele é você. Ele estava aí o tempo todo, escondido atrás de camadas de condicionamento, medo e distração. Mas agora, pela primeira vez, você começa a acessá-lo. Sim. A maioria nunca chega aqui. Porque esse é o ponto onde o prazer deixa de ser guia, e a consciência assume o leme. Aqui, você começa a entender o valor da sua energia. Não só a energia sexual, mas a energia de vida. Aquela que pulsa em cada célula, que brilha no olhar, que move montanhas quando está alinhada com a verdade. É por isso que esse portal não se abre à força, ele se abre com decisão. Com intenção, com entrega, e é por isso que você está aqui, porque algo em você cansou do raso, do medíocre, do ciclo que começa e termina sempre do mesmo jeito. Algo em você pediu mais profundidade, mais verdade, mais presença, e o universo respondeu. A resposta foi silêncio. A resposta foi tempo. A resposta foi esse momento aqui. Sim. Você pode estar em qualquer lugar agora, mas escolheu estar aqui, escutando, sentindo, refletindo. E só isso já diz muito sobre a sua jornada. Há uma força que começa a nascer quando você escolhe se preservar. Uma força diferente de tudo que você já sentiu antes. Não é raiva,
Não é orgulho. Não é euforia. É consciência. É consistência. É poder. Você começa a lembrar do que realmente importa. Começa a perceber que você não está lutando contra o mundo. Você está se reconciliando com o que há de mais verdadeiro dentro de você. E esse reencontro é o que muda tudo. A maioria nunca chega aqui, porque aqui exige presença. E a presença cobra um preço, o abandono do automático. Mas você decidiu pagar. Você decidiu atravessar. E é por isso que o portal se abriu. Talvez você ainda não saiba o que vem depois. E tudo bem. O importante agora não é saber. É sentir. É sustentar. É confiar. Porque o que começa como uma escolha, logo se torna uma natureza. Você vai começar a viver diferente. E o mundo vai sentir isso. Porque quando um homem muda de verdade, ele não precisa explicar. A própria presença dele explica. Você está se tornando esse homem, esse ser, essa força. E esse é só o começo. Você já percebeu como certas culturas tratam a energia da vida com reverência absoluta? Entre os monges Shaolin, a respiração é sagrada. Entre os yogis, o controle da energia sexual é prática milenar. Entre os taoístas, cada impulso é um convite à transmutação. Entre os alquimistas, o segredo não estava nos metais, mas no espírito. Todas essas tradições sabiam o que o mundo moderno esqueceu. A energia vital é a matéria-prima da transformação. Ela não serve apenas para gerar vida fora. Ela é a centelha capaz de criar um novo universo dentro. Enquanto hoje muitos desperdiçam essa força diariamente, eles, esses mestres silenciosos, a cultivavam como um fogo interno. Um fogo que não queima. Um fogo que ilumina. É curioso pensar que o que o mundo hoje trata como impulso biológico básico, os antigos tratavam como ouro espiritual. Eles compreendiam que há uma alquimia real acontecendo dentro do corpo. Uma alquimia invisível, mas poderosa. E quando essa energia é preservada, ela começa a se refinar. Ao invés de ser ejetada para fora, ela circula, nutre, irriga, aquece os centros internos de poder, fortalece o sistema nervoso, clareia os pensamentos, estabiliza as emoções, eleva a consciência. Não é misticismo vazio, é ciência da alma. A modernidade nos ensinou a racionalizar tudo, a desconfiar do invisível, mas os mestres antigos sabiam observar. Eles percebiam que quando o homem retém sua energia e redireciona com intenção, ele muda. Ele se torna mais centrado, mais calmo, mais decidido, mais magnético. Não é mágica. É biologia com propósito. O sêmen, por exemplo, não é apenas um líquido. É uma combinação impressionante de nutrientes, hormônios e informações genéticas. É literalmente um concentrado de vida. Agora imagine. O que acontece quando você para de desperdiçar esse combustível diariamente? O que acontece quando você deixa essa força ser reabsorvida, circular, fortalecer os sistemas internos? Você se regenera. Você se fortalece. Você se transforma. A energia sexual, quando transmutada, torna-se clareza mental, torna-se foco, torna-se criatividade, torna-se vontade. Foi isso que os mestres entenderam muito antes da ciência moderna. Eles aprenderam a viver com menos ruído e mais intenção, a respirar de forma consciente, a andar com propósito, a falar com presença, a preservar a energia, não por medo, mas por sabedoria. Nas tradições taoístas, por exemplo, há um conceito chamado Jing. É a essência vital, a base energética do ser humano. E cada emissão desnecessária, cada excesso, cada descontrole, drena esse Jing. Eles não diziam, não faça isso porque é pecado. Eles diziam, preserve isso porque é sagrado. Você entende a diferença? Não é repressão, é reverência. E essa mudança de perspectiva muda tudo. Porque quando você percebe que está lidando com algo precioso, você age com mais respeito, com mais responsabilidade, com mais presença. Os alquimistas usavam símbolos como o ouro, o mercúrio, o enxofre.
Mas tudo isso era linguagem oculta para descrever processos internos. A verdadeira alquimia sempre foi sobre o ser, sobre como transformar o denso em sutil, o bruto em belo, o impulso em iluminação. E essa é exatamente a jornada que você começou ao decidir reter sua energia. Você iniciou um processo alquímico. Você pegou o que era apenas instinto e começou a torná-lo consciência. Você deixou de reagir para começar a escolher. E esse simples ato, escolher conscientemente o que fazer com sua energia, é uma revolução silenciosa, porque vivemos numa era em que tudo grita para você ceder. Ceder ao prazer imediato, ceder à distração, ceder à promessa de satisfação sem esforço. Mas quando você segura, quando você respira, quando você diz, não agora, você ativa uma força que poucos conhecem, a força do domínio próprio. E com o tempo, essa força começa a se acumular. Ela vira magnetismo, vira firmeza no olhar, vira estabilidade emocional, vira presença. Aqueles que te olhavam antes como mais um, passam a sentir algo diferente. Talvez não saibam explicar, mas sentem. É como se algo tivesse mudado em você. E mudou, porque agora sua energia não se perde mais no externo. Ela se move por dentro, ela pulsa com sabedoria, ela te protege, ela te guia. Os mestres sabiam disso. Eles não precisavam convencer ninguém. Eles apenas eram. E você está começando a ser, a se tornar, a habitar esse estado onde o corpo, a mente e o espírito caminham juntos. Mas saiba, isso exige constância. Não é sobre praticar por 7 dias e parar. É sobre cultivar diariamente essa chama. A cada escolha, você alimenta o fogo. A cada disciplina, você purifica a essência. A cada vitória silenciosa, você refina o ouro interno. Essa é a verdadeira alquimia. Aquela que acontece no escuro, que ninguém vê, mas que transforma tudo. E, aos poucos, o mundo ao seu redor muda também. Porque você já não busca mais aprovação. Você já não precisa provar nada. Você simplesmente é. E esse ser que você está se tornando é exatamente quem você sempre foi. Mas agora, sem camadas, sem filtros, sem vícios, você está voltando para casa. E essa casa sempre esteve dentro de você. Mas ninguém disse que seria fácil. Aliás, se fosse, todos fariam. O que você está enfrentando agora, esse desconforto silencioso, essa tensão entre o antigo e o novo, é um rito de passagem. Todo caminho de transformação tem seus testes, e você está no meio de um deles. Logo nos primeiros dias, talvez você tenha sentido euforia. Como se algo poderoso estivesse sendo ativado. Você andava mais ereto, pensava com mais clareza, falava com mais firmeza. Era real. Mas então, veio o teste, veio o impulso, veio a vontade de voltar ao automático. Veio o velho hábito disfarçado de conforto. E é nesse ponto que muitos caem, porque acreditam que o impulso é o fim. Mas o impulso é só o começo. Quando ele aparece, ele não está dizendo, você está fraco. Ele está dizendo, você está em movimento. A energia está subindo, está pressionando as velhas estruturas, está pedindo um novo destino. O problema não é sentir o impulso, é o que você faz com ele. É aqui que entram os rituais, as âncoras, as práticas que mantêm seu centro firme quando o mundo interno começa a tremer. E não precisa ser algo complicado. Às vezes, um banho frio pela manhã é suficiente para te lembrar que você está no controle. Outras vezes, escrever seus pensamentos num caderno quebra a espiral mental. Ou então, apenas fechar os olhos por 3 minutos, respirar profundamente e ouvir seu coração batendo. Você não precisa vencer o impulso. Você precisa transformá-lo. Todo impulso carrega energia. E energia pode ser redirecionada. Pode virar movimento, criação, expressão. Pode virar exercício físico. Pode virar meditação. Pode virar arte. A diferença está em não reagir no automático. Está em escolher, em transformar.
E quando você faz isso, algo desperta, de verdade. É como se você estivesse escavando uma caverna escura há muito tempo, e de repente, vê um feixe de luz lá no fundo. Você ainda está longe, mas sabe que está no caminho. Esse feixe de luz é o início do despertar, não espiritual no sentido místico, mas espiritual no sentido real, o retorno à presença. Você começa a perceber que já não está tão refém das emoções, que os gatilhos externos não te puxam mais como antes, que você sente mais, mas reage menos. E isso é libertador, porque quando você vive refém dos próprios impulsos, você vive em modo de sobrevivência. Mas quando começa a escolher, você entra no modo de criação. Você se torna autor da sua realidade, e não apenas um personagem passivo da narrativa dos outros. Mas sim, haverá recaídas. Talvez você já tenha passado por isso. Aquele momento em que, depois de dias ou semanas de progresso, você se vê de volta ao velho padrão, e vem a culpa, a frustração, a sensação de que tudo foi perdido, mas nada foi perdido. Uma recaída não apaga o progresso. Ela só te mostra onde ainda há trabalho a fazer. Ela revela a parte de você que ainda precisa de acolhimento, de estrutura, de clareza. E se você souber usar esse momento, ele se torna um trampolim. Você volta mais consciente, mais maduro, mais preparado. Esse é o segredo. Transformar até mesmo os tropeços em degraus. Por isso, tenha compaixão por si mesmo. Mas não confunda compaixão com permissividade. Ame-se o bastante para não se julgar, mas se respeite o bastante para não se abandonar. Crie seus próprios rituais. Desenhe sua rotina de sustentação. Talvez você acorde cedo e medite em silêncio por 15 minutos. Talvez pratique exercícios físicos como forma de movimentar a energia acumulada. Talvez escreva um diário noturno, revisando suas escolhas do dia. Talvez leia algo que alimente sua mente, ou simplesmente respire, profundamente, várias vezes ao dia. Não há uma fórmula única. Há o que funciona para você, e isso se descobre praticando. O importante é que esses rituais sejam lembretes. Lembretes de quem você está se tornando, de por que você começou, de onde você quer chegar. E ao manter esses lembretes vivos, você reforça seu compromisso. E esse compromisso cria estabilidade. E essa estabilidade sustenta o despertar. E é aí que as coisas mudam de verdade. Você começa a perceber que a jornada não é sobre lutar contra seus desejos. É sobre educá-los, guiá-los, direcioná-los. Desejo não é o inimigo. Desejo é a matéria-prima. O que define sua vida não é o que você sente. É o que você faz com o que sente. E quando você começa a escolher com mais consciência, você começa a se sentir mais inteiro, mais dono de si, mais vivo. Você se conecta com uma força que não vem de fora. Ela brota do seu centro, do seu núcleo. E essa força não grita. Ela sussurra. Ela te conduz. Ela se manifesta no olhar, na voz, na postura, na calma diante do caos, na firmeza diante do medo, na presença diante da distração. É nesse ponto que você entende. Não é sobre resistir, é sobre se alinhar. E alinhado, você flui, com mais leveza, com mais verdade, com mais direção. Você se torna um farol. Não para mostrar o caminho aos outros, necessariamente, mas para iluminar o seu próprio. E se no processo alguém se inspirar, que assim seja. Mas o foco permanece em você, na sua prática, no seu caminhar. Porque a jornada é sua, o caminho é seu, e a transformação também. E então, sem perceber, algo começa a mudar ao seu redor. As pessoas te olham diferente. Não é pela roupa, nem pelo corte de cabelo. É algo que você carrega, mas não mostra. Uma presença, um campo, um silêncio carregado de força. Você entra em um ambiente e, sem dizer nada, já está dizendo tudo. Esse é o magnetismo silencioso. E ele não nasce do esforço, nem da tentativa de impressionar. Ele nasce da integridade energética, da coerência interna, da consistência silenciosa de alguém que parou de desperdiçar o que tem de mais valioso.
Porque quando você preserva sua energia, ela transborda. E o mundo sente. Não é sobre dominar os outros. É sobre dominar a si mesmo. E quando você faz isso, naturalmente o externo se alinha. Você começa a perceber oportunidades onde antes havia distrações. Começa a enxergar clareza onde antes havia confusão. Começa a ter vontade de construir, onde antes só havia consumo. E não é mágica, é consequência. Você tirou os vazamentos, e agora a água não escorre pelo ralo. Ela se acumula, ganha pressão, ganha direção. A mente, antes acelerada e dispersa, começa a se organizar. Os pensamentos, antes desordenados, agora se alinham como soldados prontos para agir. As emoções, antes turbulentas, agora se tornam correntezas suaves, previsíveis, navegáveis. A clareza mental não é mais um luxo, é seu novo normal. E com ela vem o foco. Um foco que atravessa o barulho, que ignora as distrações, que sabe o que quer. É como se você tivesse limpado uma lente. E agora vê com nitidez, vê as pessoas com mais empatia, vê os projetos com mais estratégia, vê o tempo com mais valor. Vê a si mesmo com mais verdade. Você começa a priorizar. Começa a dizer não com mais firmeza. Começa a dizer sim com mais intenção. E isso muda tudo. O que antes roubava sua atenção agora parece irrelevante. O que antes te dominava agora se torna pequeno. Porque você cresceu. Cresceu por dentro. E esse crescimento é real, porque não veio de fora. Não veio de livros, nem de frases motivacionais. Veio da experiência, do mergulho, do fogo da disciplina. A energia que antes era ejetada para fora agora circula, nutre seus centros de poder, abastece seus projetos, fortalece sua postura, aprofunda sua voz. E as pessoas percebem. Talvez não saibam explicar. Mas elas sentem que você tem algo. Algo que não se compra. Algo que não se simula. Algo que não se falsifica. Presença. E essa presença é o novo ouro. Num mundo de gente vazia, distraída e carente, um homem presente é como um farol. Raro, poderoso, inesquecível. Mas atenção, com esse poder vem a responsabilidade. Porque agora você começa a impactar. Mesmo em silêncio, você influencia. Mesmo parado, você comunica. E é aqui que entra a maturidade. Você não está cultivando tudo isso para se sentir superior. Está cultivando para servir, para alinhar, para construir. Esse não é o fim da jornada. É um novo começo. Porque agora você tem a ferramenta. Tem o combustível. Tem o corpo limpo, a mente lúcida, o espírito desperto. Agora você pode criar. E criar com consistência. Você começa a executar projetos que antes só existiam como ideias. Começa a ter constância no que faz. Começa a cumprir promessas. Não só aos outros, mas a si mesmo. E isso gera um ciclo. Porque quanto mais você cumpre, mais confia em si. E quanto mais confia, mais avança. E quanto mais avança, mais cresce. E quanto mais cresce, mais serve. A autoconfiança não nasce de elogios. Ela nasce da ação, do compromisso silencioso, da integridade não negociada. E tudo isso começa com o que parecia simples, reter a energia. Mas não por repressão, e sim por transformação. O homem que aprende a transmutar é o mesmo que aprende a construir. Porque agora ele tem direção, tem consistência, tem estabilidade. E essa estabilidade é magnética. Ela atrai, ela inspira, ela protege. Você começa a perceber que não precisa gritar para ser ouvido, que não precisa provar para ser respeitado, que não precisa forçar para ser lembrado. Porque agora, seu valor não está em performance, está em essência. E essa essência brilha, mesmo no escuro, mesmo em silêncio, mesmo sozinho. Você começa a desenvolver uma força que não precisa de palco, uma força que não depende de aplauso, uma força que se alimenta da verdade, da coerência, do propósito. E o mundo começa a responder. Não porque você exige, mas porque você vibra.
e a vibração não mente. Agora, com clareza mental, foco inabalável e magnetismo real, você está pronto para construir algo maior. Está pronto para se alinhar com um propósito que transcende o ego, que vai além do reconhecimento, que toca vidas, mesmo que em silêncio. Porque esse é o verdadeiro poder. Não aquele que controla, mas aquele que eleva. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Você atravessou tempestades silenciosas, resistiu a impulsos poderosos, sustentou dias em que tudo parecia mais fácil se você apenas cedesse. Mas você não cedeu. E mesmo que tenha caído em alguns momentos, você se levantou. Está aqui. E isso por si só já prova que algo em você mudou. Talvez você ainda não saiba nomear essa mudança. Talvez ela não tenha uma forma clara ou uma linguagem óbvia. Mas você sente. Sente no seu olhar, que agora observa com mais firmeza. Sente na sua respiração, que já não carrega mais a mesma ansiedade de antes. Sente na sua postura, que agora se mantém mesmo diante das pressões do mundo. O que antes parecia apenas um desafio temporário, se revelou como algo muito mais profundo. Não é mais apenas uma escolha diária. É uma forma de viver, um estilo de vida, e esse estilo não está escrito em manuais. Ele não se expressa em regras engessadas. Ele pulsa no seu corpo, ecoa nas suas atitudes e brilha no seu silêncio. Sim, você está criando uma nova maneira de estar no mundo. E essa forma não depende de status, nem de validação externa. Ela se sustenta na presença, na energia que você carrega, porque escolheu preservar, porque escolheu direcionar, porque escolheu se responsabilizar por si mesmo. Nesse novo estado, tudo começa a se reordenar. As decisões se tornam mais claras. Os ciclos negativos se tornam mais visíveis. Você começa a reconhecer as armadilhas, os padrões, os sabotadores que antes se camuflavam sob o disfarce do prazer fácil. E o mais importante, agora você tem a força para não se perder neles de novo. Você começa a perceber que não precisa mais correr, que não precisa mais provar nada para ninguém, que sua força está no silêncio, e sua presença comunica mais do que qualquer explicação, porque quando a energia está alinhada, o corpo se comunica de outro jeito, a voz carrega outra firmeza. O olhar se torna mais penetrante, as palavras mais precisas, e o mundo responde. As pessoas ao seu redor começam a perceber. Talvez não saibam explicar, mas elas sentem. Sentem que você é diferente, que carrega algo que não se compra, que não se imita, que não se finge. Isso se chama coerência energética. É o reflexo de uma mente que parou de viver em conflito, de um corpo que parou de se trair, de uma alma que finalmente foi escutada. Essa transformação começa no invisível, mas logo se manifesta no concreto. Seus relacionamentos mudam, suas prioridades se ajustam, seus objetivos ganham clareza, sua rotina se reestrutura. Porque agora você não vive mais guiado por distrações. Você vive guiado por intenção. Você começa a acordar com propósito, a dormir com gratidão, a agir com mais verdade. E com o tempo, essa verdade se torna tão forte que você não aceita mais nada que a negue, nem mesmo de você para você. É nesse ponto que a jornada deixa de ser sobre resistência e passa a ser sobre criação. Você começa a criar uma nova realidade a partir de dentro. Começa a usar sua energia para construir, nutrir, servir, evoluir. E quanto mais você constrói, mais se fortalece. Porque agora você está operando em um ciclo de retroalimentação positiva. Mas é claro que para sustentar tudo isso, você precisa de suporte. Precisa de estrutura, precisa de ferramentas, porque essa não é uma jornada fácil. Ela é simples, mas exige atenção, exige presença, exige direção. E foi exatamente por isso que nasceu o NoFap Lifestyle. Esse livro não é apenas um conteúdo, ele não é mais um produto motivacional, ele é um guia, um mapa prático e profundo para quem entendeu que a retenção de energia não é um fim, mas o começo. Ele mostra com clareza e objetividade como integrar essa energia no seu dia a dia, como transformar essa força vital em ação concreta, em resultados reais,
em evolução constante. Você vai aprender a desenvolver mais energia física e vitalidade autêntica, a conquistar clareza mental para tomar decisões mais alinhadas, a expandir sua confiança sem precisar de validações externas, a construir relacionamentos verdadeiros, limpos e equilibrados, a avançar com consistência na sua vida pessoal e profissional, e o mais importante, a usar ferramentas práticas para manter esse novo estado de presença de forma sustentável. Tudo isso com base em experiência real, sem idealizações, sem fórmulas mágicas, apenas com verdade, consistência e profundidade. Se essa jornada tocou você até aqui, o NoFap Lifestyle é o próximo passo natural. O link está no comentário fixado. Se você sentir, vá lá. Leia com presença. Aplique com verdade. E continue. Continue, porque esse estilo de vida é uma declaração silenciosa de quem você escolheu ser. Ele não exige perfeição. Ele pede consistência. Ele não precisa de aplausos. Ele se alimenta de propósito. Ele não busca aceitação. Ele expressa a essência. Você não precisa mais fugir. Não precisa mais se esconder. Não precisa mais viver dividido entre quem você é e quem você gostaria de ser. Agora, tudo começa a se integrar. Corpo, mente e alma voltam a falar a mesma língua. E essa harmonia interna te dá um poder que não pode ser ensinado. Só pode ser sentido. E quando você sente, o mundo sente também. Porque sua vibração muda. Sua energia muda. Sua presença muda. E com isso, sua realidade muda. As oportunidades aparecem. As portas se abrem. As pessoas certas se aproximam. E as erradas se afastam por si só. Você se torna um imã, não por estratégia, mas por integridade. Porque agora você está inteiro. E quem está inteiro não implora. Ele atrai. Ele inspira. Ele eleva. E tudo isso começou com uma decisão. A decisão de preservar, de cuidar, de canalizar, de não desperdiçar mais a força que move a sua existência. A vida responde àqueles que vivem com intenção. Ela abre caminhos para quem sabe o que quer. Ela protege quem se protege. Ela honra quem se honra. E você agora está vivendo nessa frequência. E sim, haverá desafios. O mundo lá fora ainda grita. Os velhos padrões ainda espreitam. Mas agora você tem raiz, tem direção, tem presença. E, acima de tudo, tem escolha. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser. É não ser escravo de mais nada. Nem de seus impulsos, nem das expectativas, nem da sociedade, nem do passado. Você está livre, porque agora você sabe quem é. E o que você é, ninguém pode tirar, ninguém pode definir, ninguém pode limitar. Você atravessou o portal, e agora, do outro lado, só existe um caminho: construir. Com clareza, com verdade, com propósito, com energia. O mundo não precisa de mais gente barulhenta. Precisa de mais gente presente. E presença é o que você carrega agora. Então siga. Silencioso. Firme. Profundo. Porque o seu exemplo transforma. Sua vida transforma. Sua escolha transforma. E é com ela que tudo começa.